boa noite a você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de comunicação, rádio, TV, internet aí em todo o Brasil, mas também chegando à América Latina, Estados Unidos. Um grande abraço aos nossos amigos de Portugal e a partir de Portugal, Europa e Norte da África. É o programa Em Pauta, esse nosso encontro semanal aqui pela sua TV Canção Nova, chegando ao seu lar sempre com um tema muito importante. E o de hoje, claro, não poderia ser diferente. Estamos vivendo aí um novo tempo no Brasil, na educação brasileira, e é sobre isso que vamos conversar nesta noite. Como você já percebeu pelo cenário, inclusive, nós estamos aqui na sequência desses programas especiais aqui da imperial cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, que sofreu sim, como todo o país acompanhou com as chuvas no último janeiro, mas que também se recuperou de uma forma extraordinária e volta a receber aí um número de turistas, de pessoas que querem respirar um ar puro, e falando em ar puro, aqui realmente temos algo sem igual. Então seja muito bem-vindo ao nosso programa. Vamos conversar, como disse, a respeito da educação escolar no Brasil, conquistas, mas também os desafios, como você acompanha na nossa matéria inicial. Atualmente considera-se a educação um dos setores mais importantes para o desenvolvimento de um país. É através da produção de conhecimentos que uma nação cresce, aumenta sua renda e a qualidade de vida das pessoas. Nas últimas décadas, o Brasil tem avançado neste campo, mas ainda há muito por ser feito. O ensino fundamental, médio e a universidade tornaram-se locais de grande importância para a ascensão social e muitas famílias têm investido bastante neste setor. A presidente Dilma Rousseff afirmou em seu discurso de posse no Congresso Nacional que, junto com a erradicação da miséria, será prioridade do seu governo a luta pela qualidade da educação. Segundo ela, o Brasil universalizou o ensino fundamental, porém, é preciso melhorar sua qualidade e aumentar as vagas no ensino infantil e no ensino médio. Para isso, segundo ela, vamos ajudar decididamente os municípios a ampliar a oferta de creches e de pré-escolas. Mas só existirá ensino de qualidade se o professor e a professora forem tratados como verdadeiras autoridades da educação, com formação continuada, remuneração adequada e sólido compromisso dos professores e da sociedade com a educação das crianças e dos jovens. De acordo com o Ministério da Educação, um novo conjunto de dados sobre a educação brasileira traz à luz um fato incômodo. Na última década, os avanços em sala de aula foram bem mais lentos do que o esperado. Ainda que a tendência geral seja de melhora do ensino, a persistência da má qualidade nas escolas brasileiras faz refletir sobre a necessidade de acelerar o passo. Sabe-se que as deficiências no nível básico repercutem de forma decisiva nos índices de acesso à universidade, um dado que merece atenção por sinalizar as chances de um país competir globalmente. O Brasil conta hoje com apenas 14% dos jovens em idade considerada ideal, entre 18 e 24 anos, para ingresso na universidade. O desafio da educação, no Em Pauta desta noite. Tá aí, um pouco o retrato, não é, da educação no Brasil, especialmente aqui no nosso caso, a educação fundamental, a educação básica. E para nos ajudar nessa reflexão, aqui o nosso amigo Frei Antônio Moser, diretor-presidente da editora Voz e teólogo. E é claro, não é, nós estamos falando aqui de uma obra, não é, que os franciscanos estão à frente, o Educandário Terra Santa. Daqui a pouquinho vamos entender um pouco melhor sobre isso. Porém, agora, boa noite, Frei Moser. Muito boa noite, Padre Hamilton. Mais uma vez, esse belo panorama aí que, sobretudo, esconde uma vitalidade extraordinária.
Tá certo. E nós convidamos, e ele vem participar pela primeira vez do nosso programa, recebemos aqui com muito carinho, o professor William Campos, é o secretário de Educação aqui do município de Petrópolis. Ele que é especialista em História do Trabalho, já trabalhou também como secretário de Educação do Estado do Rio de Janeiro e também no Ministério da Educação, então conhece muito bem a área e vai poder nos ajudar muito nessa noite. Professor William, boa noite, seja bem-vindo ao Em Pauta. Boa noite, Padre Hamilton, é um prazer estar aqui com o nosso querido Frei Moser também. Tá certo. Frei Moser, hoje não é 13 de maio, a igreja celebra aí Nossa Senhora de Fátima, né? A aparição aos pastorinhos, às crianças, ensinando coisas novas, coisas belas, e a educação passa justamente por essa tenra idade. E aqui nós estamos num educandário que trabalha, não é justamente essa realidade, acolhe as crianças carentes e começa a ajudá-las a trilhar esse caminho, porque nós sabemos que o futuro de um país é óbvio, ele passa pela educação. Para os amigos se situarem um pouco mais, por favor, né, uma panorâmica rápida de onde nós nos encontramos. Em primeiro lugar, nós nos encontramos praticamente no centro de Petrópolis, junto do Palácio do Governador, não é? É uma posição privilegiada. Isso aqui tem sua origem já com o que traçou a cidade de Petrópolis, Köhler. Isso era a chácara de Köhler. Depois, é uma longa história, foram chegando franciscanos do Chile para que recolher donativos para manter os lugares santos lá de Israel, atual Israel, né, a Terra Santa. E por isso se chama Terra Santa. E aí os franciscanos, em 1888, construíram uma bela igreja. Ao lado de uma igreja franciscana sempre tem uma escola. Tanto assim que a editora Vozes, ela começou para quê? Para fornecer livros para a escola gratuita São José, junto da paróquia do Sagrado Coração de Jesus, em Petrópolis. Então, é um complemento. Muito bem, 1888, é uma longa história e essa instituição, ela tem praticamente 4 grandes, eu diria assim, aspectos a serem considerados. Primeiro, uma escola conveniada com a Prefeitura Municipal. Segundo, uma comunidade de fé que está situada em torno da igreja, mas que atua no todo. Terceiro, uma creche também em parceria com a Prefeitura Municipal. 110 crianças, a escola 470 crianças. E depois projetos alternativos que funcionam como uma espécie de contraturno, em que a criança já um pouco mais crescidinha, que não sabe para onde ir na parte da tarde, ela tem uma série de atividades complementares. Enfim, é um grande centro educacional onde nós nos encontramos. Tá certo. Ô secretário, no início eu dizia justamente que o senhor já esteve à frente da secretaria no Estado e também já esteve no MEC. Por essa experiência, o que chamaria a atenção no início do nosso programa aqui a respeito das carências educacionais que nós temos sofrido, não só no aspecto aqui em nível de Estado do Rio de Janeiro, mas também um pouco de Brasil? Olha, Padre Hamilton, eu acho que o grande problema na área pedagógica é o português. A dificuldade de priorizar o português, a interpretação, isso tem prejudicado todo o sistema educacional. E do ponto de vista do modelo, eu acho que a falta de educação infantil no Brasil, que está começando agora a ser alterada, melhorada, mas a educação infantil no Brasil é praticamente inexistente. E isso gera uma dificuldade, porque se a criança tiver uma boa educação de 0 a 5 anos, ela vai chegar melhor no ensino fundamental. Então são 2 pontos estruturais. A necessidade de ampliar a educação infantil e, dentro do que já existe, a necessidade de priorizar o português, a interpretação como matéria-chave para que todas as outras possam se desenvolver. Aqui nós temos 2 fatos interessantes, secretário. Primeiro, justamente a respeito da qualificação dos professores, depois o próprio processo de abordagem com relação às crianças, mas aqui a gente também entra numa questão e que aí o Estado
tem uma responsabilidade primeiro, que é a questão também da própria infraestrutura. Quer dizer, não é difícil nós repararmos em termos de televisão que, de vez em quando, quase vez em sempre, problemas de escolas mal cuidadas. Essa questão da infraestrutura ainda é algo que nós ainda temos que caminhar bastante, não? Olha, nem todo bom Num professor, aspecto, né, no primeiro. nem todo bom professor é um bom administrador. E isso gera problemas que você acabou de relatar. Porque a pedagogia não é só o texto, não é só a aula, não é só o falar. A pedagogia passa por uma escola limpa, organizada, não interessa se pobre ou rica, mas uma escola que tenha condições adequadas da criança ser feliz, se sentir animada dentro daquele espaço e motivada a estudar. Então, realmente, uma das coisas chaves hoje em dia é transformar a educação em algo empresarial. Em que aspecto empresarial? Sem visar o lucro, mas visando o resultado social. Então, uma boa administração, uma boa merenda, uma boa pintura, uma boa cadeira, uma boa televisão, uma boa tecnologia, são coisas que no passado pareciam secundárias, mas que agora são vitais para que a criança se sinta feliz. O que nós podemos dizer na escola pública de qualidade. Aqui em Petrópolis, os cidadãos já começam a gozar um pouco dessa realidade. Olha, nós temos muitas parcerias, né? Nós temos aqui em Petrópolis, por exemplo, um processo de informatização das escolas. Com o Proinfo, nós já inauguramos cerca de 80 laboratórios. Faltam ainda 42. Então, isso muda a qualidade, porque a criança ela passa a ter acesso à internet dentro de um espaço necessário e honesto, que é a escola. Senão, alternativas são as lan houses da vida, que são péssimos caminhos para a informatização. E outra coisa que nós temos aqui em Petrópolis é a parceria com as religiões, a parceria com a qualidade. Petrópolis tem uma formação completada por experiências incríveis, desde experiências religiosas até experiências acadêmicas. Então, essa formação europeia, essa formação religiosa, se o Estado, o município, souberem trabalhar essa multiplicidade, nós podemos chegar ainda em 2013, 2014, como uma das 3 melhores cidades do Estado e uma das 20 do país. Essa é a nossa meta. E o Frei Moser é um dos que nós contamos para que essa parceria aconteça. É trabalhar com seriedade e com rapidez. Só seriedade não resolve, só rapidez não resolve. Então, tem que ter uma combinação desses 2 fatores. Tá certo. Você que está nos acompanhando, eu, por exemplo, ao chegar aqui nas dependências desse educandário, Terra Santa, segundo a história, não é, que se contava aqui, que o Frei foi testemunhando, realmente era uma situação, por um lado, lamentável, que agora começa a ser transformado, mas nesse tocante inicialmente, né, o Frei Antônio Moser, na questão da infraestrutura, ou seja, dar qualidade ao aluno, quer dizer, salas bem arejadas, dignas, não é, você ter não só professores, mas eu digo essa estrutura que é fundamental, não é, um ambiente que seja saudável. Perfeito. Padre Hamilton, Já vou voltar aí na questão das línguas, há um ano atrás, eu passava sempre aqui na frente e confesso que não tinha vontade de entrar, porque a aparência, ela era realmente assim, um pouco, eu diria assim, de decadência. Isso são muitos fatores, muita gente sacrificou, lutou, mas eram circunstâncias históricas outras. E quando fui incumbido dessa função de coordenar a revitalização, a reengenharia aqui do Centro Educacional Terra Santa, com uma porção de prédios, são nada menos do que 34 mil metros quadrados, não é? Então eu levei um susto. E em um ano, com a ajuda da cidade, com a colaboração de tantas pessoas, voluntários, depois, então, fomos nos aproximando da nossa Secretaria de Educação, etc. E eu e o William, nós começamos nos olhando desconfiados um do outro, mas pelo jeito nós dois pensamos a mesma coisa. E olha, a reforma que está sendo feita aqui, na escola conveniada e na creche, é notável, realmente notável. E se Deus quiser, até o fim do ano, William, olha aí, nós vamos botar isso aqui como uma escola referência. Agora, aqui está uma questão importante, Frei Moser. É claro que você está
está nos acompanhando, está pensando, ué, mas espera aí, estão falando de um exemplo local, e o que isso serve para o Brasil? Opa, serve muito, porque a questão é o seguinte, quando eu digo dessa parceria igreja-sociedade, durante muito tempo se pensou que também nesta área se deviam caminhar separadamente, mas a história nos dá um exemplo diferente. As universidades começou com a igreja e assim por diante, mas essa parceria não é instituição religiosa e sociedade para o desenvolvimento da mesa é muito importante, não é, Frei Moça? Olha, fundamental. Em primeiro lugar, porque o que nós queremos não é só educar a criança, nós queremos educar os pais das crianças, nós queremos envolver a sociedade no seu todo, porque com isso nós atingimos o objetivo lá inicial de a criança encontrar um ambiente propício para se desenvolver como ser humano. Ora, as igrejas sozinhas não podem fazer isso, mas a prefeitura sozinha também não pode fazer isso. São tantos aspectos a serem considerados. Então, eu acho que as parcerias são fundamentais. E, aliás, de uma forma ou de outra, sempre houve. Só que no passado, a Igreja Católica, ela detinha mais poder nesse sentido da educação, por exemplo, jesuítas, franciscanos e outras ordens religiosas, grandes colégios. Nós temos, por exemplo, franciscanos, a Rede Bom Jesus, não é, com 70 colégios, não é, sobretudo no sul do Brasil. Mas, de um modo geral, sempre a gente busca essa parceria, porque é toda a sociedade que está interessada em que essa criança se transforme num cidadão, numa cidadã. Tá certo. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo, você não saia daí, tem muito que conversar ainda aqui no nosso programa, então rápido intervalo e já estaremos de volta.